Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Espetacular Homem-Aranha, edição número 17. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro Geek do canal. O Sol cai sobre o planeta desconhecido, enquanto a tripulação encara o estrago e o capitão explode em frustração, reclamando: "Finalmente consegui uma pista para um portal estelar que me levaria onde eu queria, e aí alguma porcaria acontece com a nave. A gente cai nesse fim de mundo e ficamos aqui com as mãos abanando. E eu sei que um de vocês fez isso." A acusação paira pesada, mas o guardião apenas rosna que jamais sabotaria seu próprio lar, enquanto o outro comenta que o ar cheira a roxo e um terceiro corrige: "Não é mistério nenhum, Rocket. É uma falha catastrófica do sistema PD. No fundo, alguém desiste. Minha miséria com vocês não tem limites. Vou ali contemplar a falta de sentido da existência." Rocket explode de novo, disparando: "Por que eu sempre fico preso com esses idiotas?" Enquanto tenta arrastar Glitch para diagnosticar o que deu errado, mas ele só resmunga que não quer comungar com o Beacon. Longe dali, dois membros da equipe, Peter e Ray, discutem que os outros estão se engalfinhando, e um pergunta, confuso: "Engalfinhar? Isso é um tipo de massa? Tô com fome." A tensão vira frustração quando alguém lamenta: "Eu devia estar ajudando a descobrir por que caímos." Ainda assim, a paisagem acaba impondo silêncio. Peter admite quase sem fôlego: "É simplesmente lindo." E a companheira completa, tomada por espanto: "Nunca vi nada assim." Enquanto exploram a estranheza sedutora daquele mundo, ela respira fundo e diz: "Imagino que a sua casa seja assim." Peter ri, balança a cabeça e comenta que o ar dali cheira a morango, bem diferente de sua realidade, que costuma ter cheiro de meia encharcada de gasolina. A curiosidade dela cresce quando ele explica: "É um doce." E ela repete intrigada: "Doce?" Ao admitir nunca ter provado algo doce, sugerem fazer ali mesmo, caso fiquem presos. Mas ele hesita, tentando mudar o rumo. Podemos falar sobre nós?" Ela congela, aflita: "Eu te ofendi? Passei dos limites?" Ele suaviza tenso e vulnerável: "Não, não é isso. Não é o beijo. São os sentimentos." Peter tenta respirar entre as próprias incertezas, murmurando: "Eu gosto muito de você, mas mal nos conhecemos e estamos num momento frágil. Eu quero ter certeza de que não vou bagunçar as suas emoções." Ela responde com uma gargalhada explosiva: "Eu não te amo, Peter." E continua caminhando, deixando-o sem reação, até ouvir um tímido "continue." Ela então suaviza o tom, confessando: "De onde venho, emoção é fraqueza. Mas você não me julga." Ele admite que para ele é o contrário, que esse tipo de coisa complica tudo em casa. Quando garante: "Só queria ter certeza que nós estamos bem." Ela sorri perto demais: "Estamos. Mas fisicamente, você é muito frágil. Pode se machucar num relacionamento longo." E ele tenta brincar, dizendo que há uma ala médica na nave. A luz se abre diante deles como um rasgo na própria realidade e uma figura colossal proclama: "Príncipe da seda de aço, Nicodimo do pináculo deseja parlar." O choque toma Peter por inteiro. Sua voz treme ao reconhecer: "Eu conheço você. Você estava lá quando eu lutei." A lembrança traz medo e Rocket tenta chamá-lo pelo comunicador. Chave inglesa? Medo? Peter? Sem entender o que está acontecendo. A pressão aumenta quando o ser murmura: "Estás com Hellgate." Peter tenta reagir, arrastando Ray para longe. "Ray, volte para a nave!" Mas ela vacila diante do brilho avassalador, enquanto a entidade sussurra, serena e ameaçadora: "Saudações, bom príncipe. Hellgate não está aqui." A sua presença astral domina tudo, e a voz dela corta o ar: "Você enfrenta perigo da minha forma astral. Até sua criatura miserável sabe disso." Peter tenta erguer Ray desesperado. "Ray, o que você está fazendo? Levante-se!" Mas a entidade continua orgulhosa: "É prova da minha visão que você está entrelaçado ao sangue vital de Calo. Conheceu Hellgate, o mais alto, e isto, o mais baixo." Ray cai como se obedecesse a uma força invisível e Peter ruge: "O que você fez com ela?"
A resposta vem fria. Nada. Seus superiores estão falando. Ela sabe o seu lugar. Ele explode. Ela não é uma coisa! A criatura sibila. Sua compaixão é patética. Inferior. E então a mente dele é invadida, brutal. Telepatia. Uma violação. Sem hesitação alguma. A projeção revela fragmentos de um mundo arruinado. Viemos de Calo, outrora poderoso e próspero, até que o grande desatador, a avareza, devastou nossa vida. Um cataclismo caiu sobre nós. A voz continua explicando a visão que enviou o Hellgate, mas a conexão se rompe quando o Ray surge, rompendo o domínio mental. Atraso neural em 37%. A nossa ligação bloqueou a projeção. Peter, ainda abalado, explode. Que diabo há de errados com vocês? Ele lembra, furioso, do ataque que quase o matou. Um psicopata invade a minha casa, me espanca, me joga no espaço e vocês acham que eu vou deixar ele enfiar informação telepática na minha cabeça? A entidade tenta responder, mas ele corta. Não, não quero ouvir nada até minha amiga se levantar e vocês pedirem desculpas a ela. A entidade reage ao desafio de Peter com frieza cruel. Uma correção é necessária. Removam isso da minha vista. No mesmo instante, uma criatura monstruosa avança, rasgando o ar enquanto ela declara: ao contrário dessa besta sem mente que controla a distância, você tem força de vontade. O ataque cai sobre Peter como um golpe. Peter corre aflito. Não achei que esse fantasma espacial pudesse te machucar, Ray. Mas o jogo mudou. Por favor, levante. A resposta da criatura astral é ácida. Não vai. Um miserável conhece seu lugar. E enquanto Ray permanece caída, a entidade sobe imponente. Agora que não está mais distraído, continuaremos, meu príncipe. Enquanto criaturas venenosas avançam, Peter avalia friamente. A espécie é não inteligente, provavelmente não senciente, vulnerável à telepatia, mas também letal, com secreções tóxicas e força brutal. Mais de 30 já correm em sua direção e outras se aproximam. Ele tenta se aproximar de Ray, desesperado. Ela realmente não vai se levantar? Não podemos simplesmente pegá-la? A resposta vem amarga. Poderíamos, mas não podemos. Ray respira com dificuldade quando pergunta: você viu o Hellgate? E Peter sussurra: sim. Ele te enviou para longe de casa? Sim. Ele é o motivo de você não ter retornado? Sim. Finalmente, Ray encara Peter, os olhos queimando em tristeza. Agora entende por que não posso me mover. Obrigada por me chamar de amiga, mas vá. Minha vida é... E Peter interrompe. Ray? As criaturas fecham o cerco afiadas e famintas, mas Peter se coloca entre elas e Ray com uma determinação que corta o medo ao meio. Ele respira fundo e diz, quase leve apesar do caos: eu vou resolver uma coisinha bem rápido. O chão vibra quando ele avança, desviando das garras que tentam rasgar sua armadura dourada. Fica aí o tempo que precisar, tá bem? A promessa ecoa como um escudo invisível, enquanto ele mergulha sozinho na fúria da noite. Rocket surge como um trovão, brandindo um componente queimado enquanto rosna. Alguém fritou esse amplificador cautaniano e destruiu os sistemas de propulsão. Sabotagem! Ele despeja suspeitas por todos os lados, confessando que no começo achou que o humano e a Ray tinham nos detonado para virar escravos de prazer, mas logo descarta a ideia. Shanto resmunga que nada daquilo faz sentido, mas Rocket continua, analisando cada um do grupo até concluir. Você, Niall, você sabotou a nave. Tava guardando você pro final para ficar mais dramático. Niall pisca, confuso. Desculpa, faço de novo se quiser. Fico quieto agora. Os outros bufam e alguém sentencia. Você é o idiota perfeito do universo, Niall. E ele sorri. Obrigado. Não é elogio, ele explica. No meio da batalha, Peter se vê soterrado pelo caos, lembrando que já enfrentou homens armados em plena Times Square com buzinas berrando, mas nada disso era tão ensurdecedor quanto a própria voz gritando em sua cabeça. Levanta, levanta, levanta! Ele sente o vínculo neural vibrar. 47%. Você precisa se acalmar. Enquanto rasga o ar contra as criaturas. Eu tô calmo. Ele retruca, exausto. Tô calmamente batendo num enxame de pesadelos alienígenas há 1 hora. O vínculo sobe para 51%. Perguntando, por que luta por ela se está tão irritado?
Uma memória dolorosa lampeja. Tio? A voz o alerta. Concentre-se em lutar. 55%. Ele ruge. Sai da minha cabeça, Glitch! As criaturas caem sobre ele em ondas e Peter tenta manter o humor enquanto é esmagado. Se eu pudesse sair daqui, sairia, tá abafado. Mas o vínculo pulsa duro em sua mente e ele pergunta entre dentes: esse negócio de desvio neural é ruim? A resposta ecoa fria: ruim? Seria um erro catastrófico. Com 80%, perdemos o alinhamento e a minha integridade física cai. A palavra integridade desperta uma lembrança do tio Ben. Fazer o que é certo quando é difícil, não quando é fácil. O peso disso o pressiona no chão. Ele rasteja na direção de Ray, mesmo cercado, e sussurra entre golpes: Hey, Ray, quer ouvir uma história? O vínculo marca 62% enquanto ele resiste. Mesmo sangrando, Peter força a voz a ficar estável enquanto o campo inteiro arde ao redor. Eu vou te contar uma história. Ele empurra uma criatura, cai, levanta e continua. Quando eu era pequeno, tinha um cara que cuidava de uma lojinha de doces no bairro, o Sr. Grasso. Ele avança entre os monstros, lembranças se misturando ao barulho da batalha. Ele era um policial militar aposentado, como meu tio. Um tipo especial de soldado, uma figura de autoridade, sabe? Crianças são ensinadas a respeitar a autoridade. O vínculo marca agora 66%, enquanto ele se aproxima de Ray. Meu tio era amigo dele. Todo mundo achava o Sr. Grasso um cara legal. Uma criatura o derruba com violência e ele sussurra ofegante. Ele não era. O vínculo sobe para 68%. Peter segue lutando enquanto sua voz trêmula, mas firme, se abre em ferida. O Sr. Grasso se aproveitava de crianças. Não importa como, só era ruim. Ele é jogado ao chão, mas insiste. Ele nunca fez nada comigo, mas eu ouvi as histórias e eu não contei a ninguém. O vínculo agora marca 76%, enquanto as criaturas o arrastam. Ele era um veterano, um adulto, uma autoridade. Nenhuma criança achava que alguém acreditaria. Outra lembrança o invade, até que alguém falou. E descobriram que ele era um sujeito terrível. Peter é lançado pelos ares, o corpo falhando. Meu tio me perguntou se ele já tinha feito algo comigo. Eu disse que não. Era verdade. A memória aperta quando ele sussurra a parte mais pesada. Aí ele perguntou se eu já tinha ouvido rumores. E eu menti. A luta o esmaga enquanto a lembrança o aperta como uma segunda fera sobre seu peito. Ele sabia, Peter murmura. Disse que, se eu tivesse falado, talvez outras crianças não tivessem sido machucadas. Ele recorda ter perguntado apavorado: quem acreditaria numa criança contra um adulto? O olhar desapontado do tio perfura sua mente. Aquele olhar me destruiu. Eu nem tentei. O desvio neural dispara. 88%. E uma explosão dourada lança as criaturas pelos ares enquanto Peter se curva no limite entre dor e colapso. Ao cair, exausto, ele sussurra para si mesmo: que esforço inútil. E por baixo da poeira, a verdade mais antiga que ele carrega retorna. Eu era só um garoto. E nunca quis sentir aquela vergonha. Nunca mais. A confissão de Peter corta o ar. Saber que eu podia ter me levantado e não fiz. E essa dor atinge Ray como um clarão brutal. Algo desperta por trás de seus olhos vermelhos. A criatura salta para cima deles com ferocidade, mas a culpa de Peter ecoa nela como um chamado antigo, rachando o peso que a mantinha presa ao chão. Em um único gesto, Ray rompe suas próprias amarras, o corpo explodindo em um movimento, a lança riscando o ar numa curva impossível. A fera mal entende o que acontece antes de ser lançada para longe, enquanto Ray se ergue pela primeira vez desde o ataque, movida não por ordem, mas por escolha. A voz arrogante da entidade tenta esmagar Ray de novo. Desobediência? Criatura miserável! Mas Ray ergue o olhar firme como lâmina. Não sou nenhuma das duas coisas. O chão vibra quando ela avança, libertada não só do controle, mas da vergonha que aprendia. Peter tenta alcançá-la, fraco. Ray, eu... Ela o interrompe com gentileza inesperada. Você já fez o suficiente, meu amigo. Este fardo agora é meu. E então seu grito corta a escuridão como um trovão ancestral. Eu sou o Rayleigh de Calo, e se vocês desejam ver força, olhem para mim e chorem.
À beira da fogueira, com o mar sussurrando atrás deles, o grupo tenta digerir tudo o que aconteceu. Niall sorri, orgulhoso, enquanto explica que precisa dar golpes grandes para ter a vida que quer. E o grandalhão responde com ironia: mais uma vez, Niall, para eu entender a profundidade da sua estupidez. Eu ia usar o seu crânio para incubar parasitas e você derrubou a nave de propósito para a gente ser uma família. Niall só concorda. Um monte de nós tentou te matar, então estamos quites. Rocket suspira. Idiota perfeito de Deus, mas estou tocado. Quando Niall pergunta, então nós vamos ficar? Rocket berra. Não, idiota. Eu preferia comer meu próprio pé. Um rugido interrompe a discussão. Alguém finalmente chega esgotado, murmurando: o que diabos? Peter surge da escuridão apoiado em Ray, ambos exaustos, cobertos de ferimentos e ainda pulsando com a eletricidade do confronto. Rocket arregala os olhos e dispara. O que diabos aconteceu com vocês dois? Consertaram a nave? E alguém já resmunga ao fundo. Estávamos esperando vocês aparecerem, seus idiotas. Peter apenas respira fundo, como se algo finalmente tivesse se encaixado dentro dele e murmura para si mesmo mais do que para o grupo. Bom, a noite envolve tudo com um silêncio novo, enquanto ele encara o céu distante e admite o peso da decisão que se aproxima. Está na hora de eu voltar para casa. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 17. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!